Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio do LumaCast, um podcast que o host sou eu, Marino Rossi, e minha linda namorada Luísa Dornelles. Hoje nós estamos aqui com a presença do ilustre Lucas Malman, graduado em nutrição, especialista em nutrição esportiva, especialista em fisiologia do exercício, título internacional de Advanced Nutrition Specialist pela IFBB. Ó, gostou do inglês, né? Formação em analista comportamental, analista emocional, professor, palestrante, proprietário da clínica Lucas Malman. Muito obrigado pelo convite, de ter aceito e por essa presença aqui hoje para a gente bater esse papo super bom aí sobre alimentação, uma vida mais saudável, sobre a nutrição em si, tá bom? Muito obrigado, Lucas. Se apresente para a galera. Imagina, primeiramente eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Como eu sempre digo, o conhecimento ele foi feito para ser compartilhado, então espero aí poder contribuir com o pessoal levando informação de qualidade e que auxilie na vida no geral, né? Não só na questão alimentação, mas na vida num todo. Show de bola. Coisa boa. E por que tu decidiu cursar nutrição? Foi algo que sempre foi teu sonho? Tu decidiu mais tarde? Tu fez algo antes? A minha história ela é bem interessante, né? Eu comecei, na verdade, na graduação estudando Direito. Eu fiz até o 6º semestre do Direito, então fui mais da metade do curso. Caraca. E quando eu cheguei no 6º semestre, eu parei para fazer aquela reflexão, né? Que todo mundo faz. Como é que tá indo e tal. E eu vi que não era o que me fazia feliz. E aí eu comecei a dar uma analisada na minha vida num todo. E percebi que muito do que eu gostava de ler, eu sempre gostei de fazer exercício físico, etc., sempre muito voltado à parte da alimentação. Então, depois de fazer essa reflexão, eu resolvi que eu ia mudar de curso. Aí eu peguei e acabei fazendo a transição para nutrição. Eu brinco, né? Quando eu fui, a nutrição não estava tão em alta como é hoje, etc., né? E foi um passo desafiador, porque quando eu falei, né, que ia sair do Direito e ir para nutrição... vai morrer de fome, não vai ganhar dinheiro. É normal. Então, todo mundo, né, começa a levar para o lado negativo da coisa. Mas aí eu iniciei a faculdade de nutrição, me formei, abri inicialmente meu consultório, hoje eu tenho a clínica. E graças a Deus aí deu tudo certo e cá estou. Pô, show de bola. Cara, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar. Quando tu teve essa transição, essa questão que tu falou que a galera leva pro negativo, veio muito da questão mais de amigos, questão também dos familiares, porque a gente entende que numa época de faculdade, não sei se tu morava com os teus pais ainda, então como é que foi, da onde veio essa pressão e essa questão pejorativa sobre a mudança? Eu digo assim, se eu tivesse do lado dos meus pais, talvez e muito provavelmente eu teria tido a mesma atitude. Né? Porque assim, quando a gente para comparar os mercados, realmente o mercado da nutrição acaba sendo um mercado um pouco mais desafiador do que o mercado do direito, por exemplo, né? E até porque se a gente analisar a história de vida, os nossos pais, principalmente, eles vêm muito na questão da estabilidade, concurso público, etc. Então, assim, quando tu entende o mapa de vida dos teus pais e das pessoas que te cercam, na verdade, elas estão falando aquilo ali querendo o teu bem, né? Então, eu recebi muito isso da parte da minha família. Alguns amigos pontualmente, assim, falando... Eu gosto muito de dizer que, às vezes, os passos desafiadores que tu dá na vida, muitas vezes teus amigos, teus familiares mais te trancam do que te apoiam. Com certeza. Mas eu também sempre fui muito da tese que se tu faz o que queima no teu coração, o teu real propósito, a vida te auxilia, Deus te abençoe e as coisas dão certo. Então, eu nunca parei nesse período de transição para pensar no dinheiro, sabe? Eu entendi assim, cara, o dinheiro vai ser uma consequência se eu for bom no que eu escolhi para fazer. Então, o que cabe a mim hoje é poder me dedicar, poder estudar, poder fazer uma boa graduação, uma boa especialização, para ser o melhor no que eu escolhi fazer. Então, esse foi o passo que eu dei. E óbvio, né, o dinheiro vem como consequência, mas ele não é a razão principal. Então, eu acredito nisso, assim. Eu acredito que quando tu dá esse passo, assim, pensando mais no que queima no teu coração, na dedicação, isso faz as coisas darem certo. Mas essa questão do apoio, eu digo assim, a gente tem que entender também do mundo do outro, né? Então, assim, é outra história de vida, outra época, né? Então, mas isso veio muito dos meus familiares e de alguns amigos pontuais. Sim. Nunca vai ser querendo teu mal, né? Nunca vai ser. Teus pais, tua família, principalmente, ela vai querer teu bem, né? E realmente, por exemplo, a minha família, ela é do direito. Minha mãe é do direito, meus avós do direito. Então, assim, tem uma história familiar em cima do direito, né? Eu fui o primeiro, hoje eu tenho alguns primos, mas eu fui o primeiro da família que foi para a área da saúde.
Então é um mundo diferente, é um mundo novo, né? Claro. Então esse instinto de proteção é amor, né? Então a gente tem que entender as demonstrações. Com certeza. Era no campo de visão deles, né? Era aquilo que era o campo de visão deles. Eles queriam passar pra ti, com a experiência de vida que eles tinham, o que eles acreditavam ser o melhor caminho. Exatamente. É normal. E por algum momento o que eles falaram te travou ou tu sempre teve a cabeça muito certa? Não, a partir do momento que tu decidiu, vou mudar pra nutrição, sempre foi muito certa ou por algum momento, por esses comentários alheios, por esses questionamentos, em algum momento tu se pegou na dúvida, tipo, nossa... Eu hoje, óbvio, muito mais, né? Mas na época eu sempre tive uma mentalidade muito boa, assim. Eu sei lidar muito bem com pressão e eu gosto disso. Acho até por ter feito exercício ao longo da minha vida inteira, a nível competitivo, joguei futebol e tal. Então tudo isso me ajudou a desenvolver esse mindset, né? Então quando veio esse comentário, né? Essa questão assim, não vai dar certo e tal... eu teria duas possibilidades nessa hora. A primeira possibilidade era me travar. Então, realmente não vou ir, não vai dar e tal, e vou deixar de lado. E a segunda possibilidade, que foi a que eu escolhi, foi, não, vai dar certo e eu vou ser o melhor no que eu escolhi para fazer, para mostrar para eles que realmente é capaz. Então, eu digo assim, toda situação ela tem um lado positivo e um lado negativo. Cabe a ti potencializar o lado certo. Então, quando tu entende toda a situação como um lado positivo e um lado negativo, tu consegue potencializar isso a teu favor. Então, foi o que eu acabei fazendo, né? Então, quando eu recebi o comentário, recebi as mensagens, cara, não faço, vai ver que não vai dar certo e tal, não dá dinheiro. Eu assim, cara, eu vou provar que dá dinheiro, eu vou provar que a coisa dá certo e assim eu fiz, né? E a vida é muito assim, né? A vida te traz situações que cabe a ti escolher, né? Ou te trava ou te funciona. Só que a maioria das pessoas acabam travando, né? A maioria das pessoas acaba desistindo e acaba até colocando aquilo como uma crença limitante e então culpa e se vitimiza diante da situação, né? Isso é muito normal hoje em dia. Acho que muito da galera que nos escuta tem essa situação em que as pessoas sempre vão falar pensando no pior, tentando te proteger. Aqueles que te amam, né? Claro que existe a maldade. Mas que eu vejo da galera, porque eles nos mandam muito esse estilo de pergunta, que essa questão familiar é algo extremamente potencializadora para o mal. Quando muitas vezes a família é a base para o bem. Né? Então, vir aqui uma pessoa que fala de como conseguiu lidar isso, que sabia que era contigo a situação, ninguém ia resolver nada para ti, é muito importante, né? Que a galera escute isso e entenda e também se sensibilize com isso. Porque essa conexão vai ser gerada, com certeza. Eu costumo dizer assim, né? A questão de família, principalmente, né? Sempre que eu converso com alguém, primeiro, não existe família perfeita, né? Todo mundo tem seus defeitos, etc. Mas o que eu sempre falo para meus amigos é assim, independente do que teu pai e tua mãe te fez, teu pai e tua mãe te falaram, pode ter certeza que eles foram os melhores pais que eles poderiam ter sido com a bagagem que eles receberam ao longo da vida. E com certeza, quando eles te falam algo nesse sentido, como foi para mim, é justamente no intuito de te proteger. Né? Só que a proteção, muitas vezes, ela não gera o amadurecimento necessário que a gente precisa para a vida. Se a gente pegasse aqui e conversasse, a gente ia ver que os momentos mais desafiadores, os momentos mais difíceis que a gente passou, foram os momentos que mais geraram bagagem emocional e nos fizeram crescer como ser humano, Com né? certeza. Tanto na área profissional. Então, eu levo muito isso comigo, sabe? Eu acho assim, as pessoas são o melhor que elas poderiam ter sido. É que nesse dia eu estava conversando com um amigo, eu falei assim, cara, o elogio e a crítica, eles têm o mesmo objetivo, te parar. A crítica é te parar, tipo, tu não é bom, e o elogio, cara, tu é muito bom, tu tá indo muito bem, então tu não precisa... Não precisa nem mais evoluir. Não precisa mais evoluir. Então, quando tu larga um pouco essa questão, assim, da dependência emocional das pessoas, seja da família, seja dos amigos, de uma aprovação, né, uma necessidade de aprovação para um passo, as coisas começam a acontecer. E foi o que eu sempre falei também, cara, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Cara, 20 e poucos anos, se der errado, eu volto e faço de novo. Às vezes também a gente tem um medo de dar alguns passos pelo erro. Mas, cara, qual é o problema de tu errar? Dá um passo atrás, volta, recalcula a rota e vai embora, né? É isso aí. Não, e também se tu... O medo de errar te trava, né? Esse é o esquema. Se tu não tivesse consciência disso, que errar faz parte do processo, talvez hoje tu não estaria aqui
com uma clínica própria e super realizado. Exatamente. É mesmo? Eu digo assim, a gente tem que ser muito grato pelos erros, né? Nada acontece por acaso. Nossa. E com certeza a gente cresce muito mais com os erros do que com os acertos, né? Quando tu acerta, tá tudo ótimo, tá tudo bem, né? Agora, quando tu erra, é que tu senta, revê, poderia fazer diferente aqui, isso aqui poderia ser assim, assim, assado. Então, eu sou muito grato pelos erros. Óbvio, cometi vários erros ao longo, né? E com certeza isso contribuiu muito para ser quem eu sou hoje. Pô, show de bola. Com certeza. Cara, uma coisa que me gerou curiosidade, tu abriu a tua clínica e como é que foi essa transição para abrir o teu negócio? Porque querendo ou não, hoje tu é um empresário também no ramo da nutrição, né? E atua na tua área também profissionalmente atendendo a galera. Eu imagino que deva ter tido uma transição para isso, onde antes tu atendia, não sei se no consultório de outro nutricionista. Como é que foi isso? Cara, eu comecei a minha carreira com o meu consultório próprio, tá? Era uma sala só eu, no caso, né? Não tinha outros profissionais atendendo. E eu dei esse start, isso é uma coisa que eu gosto sempre de frisar, assim. Eu comecei com o meu consultório próprio, graças a Deus, porque meus pais tiveram condição de me dar esse apoio. Então, eu até digo assim, às vezes as pessoas ficam assim, falar... Cara, que bom que tu teve alguém que pudesse te ajudar. Isso não é desmérito nenhum, né? E muito pelo contrário, eu sempre encarei assim, como eu tô tendo uma oportunidade que muitas pessoas eu sei que não têm, isso aumenta a minha responsabilidade de ser bom no que eu escolhi para fazer. Então, eu sempre encarei desse modo. Então, eu tive o meu consultório próprio durante uns 4 anos, mais ou menos. E aí, agora, recentemente, eu dei o passo para a abertura da clínica, que é onde eu tenho, na parte da nutrição, o endócrino na parte médica, né? A parte da estética e a parte da educação física. Então, tudo integrado para proporcionar tudo que o paciente precisa. E eu sempre tive essa veia muito empreendedora, muito por causa do meu pai. Meu pai é empresário. Então, quando foi do lado direito é o lado da minha mãe. O meu pai ele é empresário. Então, ele sempre me passou muito sobre essa questão empreendedora. E é algo que, infelizmente, a faculdade não te ensina, né? Então, eu trabalho muito com curso digital também, um dos cursos que eu já lancei é referente a isso. Então, tu precisa, porque na verdade, é o que eu falo assim, o Lucas Malman sou eu, mas a partir do momento que eu abri meu negócio, o Lucas Malman também virou uma marca. Claro. Então, eu tenho que saber como fortalecer essa marca, fazer esse branding, quem eu quero atingir. Então, isso eu recebi muito do meu pai. Então, esse espírito empreendedor eu sempre tive e isso com certeza ajudou muito. Até na questão da organização, né? Eu falo assim, sai da faculdade, que é um fluxo de caixa? Nem sei o que é caixa, entendeu? Nem sei a saúde do meu negócio. Claro. Então, isso é uma coisa que eu aprendi junto com meu pai e na prática. Pô, cara, que maneiro, velho. Porque quando tu fala isso, eu até já quero, depois que a gente terminar aqui, inclusive, eu não peguei o teu contato, tá com a Luísa, porque eu tenho uma quantidade de familiares que vai num nutricionista, aí esse nutricionista precisa de um endócrino, daí não tem. Tem que ir num outro que já fala coisas diferentes. Então, eu imagino que quando tu criou esse ecossistema, também existe um alinhamento entre todos os profissionais. E isso é importantíssimo pro resultado do paciente. Cara, é exatamente isso. Quando eu tive a ideia da clínica, era muito por essa dor, né? Então, eu recebi um paciente, o paciente precisava de um médico, aí eu indicava o médico, inclusive é o que atende na minha clínica hoje, mas é aquela questão, tu vai ter que sair, tu vai ter que ir para outro local, tu não sabe onde é, então tudo isso dificulta um pouco. Então, quando eu abria a operação da clínica, foi pensando assim, em proporcionar uma experiência para o paciente, onde o que ele precise, ele ache comigo. Tu precisa de um médico, tá aqui. Quero cuidar fazer um botox, tá aqui. Preciso de um treino, não sei treinar, tá aqui. Então, fazer realmente esse ecossistema se retroalimentar, né? E proporcionar para o paciente tudo que ele precisa no mesmo local. Muito show. E tu falou que tu tem cursos digitais. Como é que tu acha que a rede social influenciou nessa questão da nutrição, da tua profissão? A rede social, eu vejo ela como algo muito bom. Tá? Eu sempre usei muito a rede social. Até, às vezes eu falo, eu dou mentoria também, então às vezes eu mostro para os mentorados, cara, tu tem medo de gravar um vídeo? Olha aqui o primeiro vídeo que eu gravei, apoiei o celular aqui no meu guarda-roupa, todo travado, duro e tal, mas tu tem que dar o primeiro passo, tu tem que fazer e as coisas vão acontecer. Então eu vejo a rede social como algo assim que potencializa muito o negócio e é o que eu falo nas aulas também. Infelizmente hoje, só tu ser bom não adianta. Tu não vai te formar e as pessoas caírem de paraquedas e bater na tua porta e querer um atendimento. Claro. Tu tem que entender desse processo da divulgação, tem que ter essa construção da rede social. Mas, da mesma forma que tem um lado muito positivo, também tem um lado negativo. A gente sabe disso, né? Então, as informações equivocadas, as pessoas que não têm autoridade falando do que não entendem e tal. E é aí que eu acho muito importante as pessoas boas se levantarem.
Então, assim, cara, se tu estuda, tu sabe o que tu tá fazendo, tu tem domínio sobre o teu negócio, tu tem que te expor, tu tem que... porque não existe espaço vazio. Se alguém não tá, outra pessoa vai estar falando. Claro. Então, eu vejo a rede social, assim, no intuito muito positivo e um grande facilitador para você alavancar a sua carreira, desde que você utilize ela da maneira certa. E hoje, por exemplo, o Instagram é uma baita de uma ferramenta, né? Então, assim, hoje 80% dos meus pacientes vêm através do Instagram. Sim. E uma coisa que eu vejo muito positivo também na rede social é a proximidade, né? Então, assim, pô, às vezes eu chego um paciente que eu nunca vi, pá, cara, vi a Roberta, comprou isso aqui pra ti, não sei o quê. É legal, né? Claro. Então, assim, isso gera um rapport com a pessoa, gera um rapport com o paciente que é muito bacana. Então, se o paciente, ele vem e não é mais aquela distância. Ah, o profissional e eu... Não, ele sabe o nome do meu cachorro, ele sabe o nome da minha esposa, ele viu o negócio que ela comprou pra clínica. Então, isso também é bacana porque gera uma aproximação e o paciente também se sente mais acolhido. Sim, mas eu acho que... Desculpa, mas eu acho que tem, sim, muito esse lado negativo, porque ao mesmo tempo que pode ter uma profissional muito boa em nutrição e uma profissional não tão boa em nutrição, e a profissional não tão boa em nutrição ser uma baita marqueteira, uma baita empresária, enquanto a muito boa em nutrição não é tanto. Concordo. Então, acaba que gera uma concorrência meio infiel, meio desleal. Eu concordo, mas aí, e na minha opinião, né, essas pessoas, elas fazem picos, elas aparecem e desaparecem. O que eu vejo... As ruins ou... As ruins, entendeu? Então, assim, tu até pode fazer ali um fogo, mas é um fogo de palha. É uma coisa assim que tu vai aparecer, mas tu não consegue te sustentar. E é por isso que não adianta também tu só ter rede social. Porque eu posso ter uma ótima estratégia e trazer 1000 pessoas para dentro da clínica. Na hora do vamos ver, se eu não souber fazer um bom atendimento, não souber prestar um bom serviço, essa pessoa não volta mais. Então, eu noto assim que tem muito disso, mas na minha opinião, as pessoas que fazem as coisas pelo lado errado e não são boas, não são pessoas que se sustentam, sabe? Sim. E isso eu estava falando esses dias com um amigo meu, eu estou há 6 anos aí formado e eu tenho um movimento linear na minha agenda, não tenho uma oscilação para baixo, só para cima. E isso eu devo muito à seriedade profissional, sabe? Então, assim, é o que eu falo, quando um paciente senta na minha frente, eu atendo ele como eu gostaria que um familiar meu fosse atendido. E eu acho que quando tu tem essa mentalidade de que é uma vida na tua frente, que é uma pessoa com as histórias dela, e que muitas vezes tu tem a oportunidade na tua mão de transformar a vida de uma pessoa. Eu já tive paciente que veio consultar e depois da conversa ele falou que estava tentando se matar, estava pensando em se matar. Imagina. Caraca. Porque às vezes a gente fala assim, nutrição, dieta. Cara, muitas vezes a última coisa que tu vai ser é nutricionista para aquela pessoa. A pessoa quer ser ouvida, quer conversar, quer trocar uma ideia. Então, quando tu tem a mente aberta de prestar, de dar o teu melhor, doar o teu melhor para o paciente, é isso que faz o diferencial. E as pessoas que estão só pela estratégia, as pessoas que estão só por aparecer, elas acabam não se sustentando, na minha opinião. Eu concordo 100%, até porque essa questão tem ali a rede social, onde está se mostrando para todos, mas chega um momento onde é no 1 a 1 ali, né? Ali no 1 a 1 é que, de fato, é onde tu tem que dar o teu máximo, o teu melhor, para fazer com que aquela pessoa saia da tua porta mais feliz do que ela entrou. Exatamente. Né? Por mais que, lógico, eu entendo totalmente e concordo a importância, porque hoje o Lucas Malma é uma marca dentro do Instagram, né? Como tu tinha dito. Mas ali a situação do 1 a 1, tu tem a missão de realizar aquela pessoa, fazer ela sair mais feliz. Né? Isso é o grande desafio e é o que é tão bonito nessas profissões da saúde. Cara, é o que eu digo assim, tudo se resume a pessoas, né? Então, assim, tu tem que amar pessoas. Se tu não amar pessoas, tu não vai para a área da saúde, entendeu? Porque tu tem que entender o mundo da pessoa, tu tem que te doar 100%. Porque, claro, não é fácil, né? Mas é o que eu falo assim, entrei na clínica, da porta para fora ficam os problemas. Meus pacientes não têm nada a ver comigo, com o meu casamento, com a minha família, se tem alguém doente, se não tem, eu tenho que estar ali 100% presente para me doar para essa pessoa que está ali, porque eu sei que eu posso fazer um diferencial na vida dela. Então, eu acredito que quando tu tem isso em mente, quando tu tem isso como realmente uma convicção, é o que eu falo, por exemplo, assim, nutricionista é minha profissão, não minha identidade. Né? Então, assim, o que é o propósito? Ajudar pessoas. A ferramenta para isso é a nutrição. Mas eu quero ajudar pessoas, esse é o motivo maior. Aí eu vou ali, abro minha caixa de ferramenta, nutrição. Então é isso aqui que eu vou usar agora. Então quando tu tem essa mentalidade é diferente, né? Agora quando eu acho assim, eu sou nutricionista. Não, cara, tu é o que teu paciente precisa que tu seja para tu somar na vida dele. Ponto. Caraca, velho. Sinistro, sinistro. Nunca tinha ouvido nenhum nutricionista falar dessa forma. Cara, muito show. E uma coisa que me deu curiosidade.
eu percebi muito a questão do quão apaixonado tu é pelo atendimento, pela profissão, pelas pessoas, mas eu também já consegui notar o espírito de empreendedor, como tu muito bem tinha dito. E, cara, como é que tu faz para conciliar isso na tua vida? Né? Porque tu tem a tua agenda com teus pacientes e automaticamente também tem que lidar com todos os processos da clínica, toda a gestão da clínica. Imagino também que deva fazer a gestão dos outros profissionais que estão junto contigo. Então, como é que tu lida com essa situação? A mentoria, os cursos. Cara, eu sou muito pau na máquina, assim, sabe? Então, assim, eu acordo 4 horas da manhã e vou pra academia, faço o que tem que ser feito. E eu não tenho medo de trabalhar, sabe? Então, assim, eu gosto, isso me move. Eu tenho um balizador que é o meu stop, que é minha esposa. Então, assim, eu dou aula, eu viajo e tal. Se ela disser, não vai, pode ser o dinheiro que for, eu não vou. Porque ela é o principal para mim. Então, eu tenho esse stop dela. Eu, tendo essa gestão da clínica, é algo que, obviamente, me sobrecarrega mais, né? Então, hoje eu tenho, por exemplo, aula. Agora, os 2 próximos finais de semana, eu tô indo para Caxias dar aula. Tô dando um spoiler, primeira mão para vocês. Sem ninguém sabe. Tô assumindo agora também a coordenação da pós-graduação de nutrição esportiva da UX de Caxias. Então, que bacana, parabéns. Primeira mão. Então, tem muita coisa que acontece, sabe? Mas eu sempre fui uma pessoa mega organizada. Então, eu sou muito metódico, sabe? Eu tenho horário para tudo. Então, por exemplo, minha agenda começa às 9 da manhã, às 8 da manhã eu tô na clínica, organizando as coisas. Geralmente, o último paciente é às 8 horas, 9 horas da noite eu tô na clínica, organizando as coisas. Então, eu tenho tempos determinados para cada coisa. E isso, para mim, é algo que funciona. Eu digo assim, a organização do teu dia, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Cara, por que tu não consegue produzir nada e o cara consegue produzir tudo? É porque ele sabe fazer a gestão do tempo dele. Então, eu cuido muito disso. Quinta-feira é um dia que eu atendo só às 3 da tarde, justamente porque depois, no restante, eu tiro esse tempo também para organização. Então, eu me organizo muito assim, nessa questão dos horários, essa questão da disciplina do que fazer e, principalmente, saber o que me faz produzir. Hoje eu estava conversando com um amigo meu também, e aí a gente estava falando do exercício físico, né? E eu falei para ele assim, cara, o meu motivo principal de fazer exercício físico é por performance. É isso, eu preciso estar performando, eu preciso estar no talo o tempo todo. É para isso que eu faço exercício físico, é para isso que eu me alimento. Então, automaticamente, cara, não bebo, não fumo, durmo bem, não vou para balada. Então, assim, tudo que vai tirar minha performance para mim não é interessante. O que eu vejo? Cara, tu quer ser empreendedor, mas tu quer sair de segunda a segunda, aí tu quer beber, aí tu quer começar a trabalhar meio-dia. Poxa, aí é insustentável. Cara, concordo 1000%. Então, tu tem que ter essa organização e essa disciplina conforme o teu objetivo, né, cara? Então, assim, eu não quero estar com 50 anos performando como eu tô agora, não, cara. Uma hora de botar o pé no freio. Claro, né? Normal. Mas tem que ter essa organização para que chegue nesse momento. Total. Desde hoje, eu não sei a idade que tu tem, mas desde hoje tu já tá pensando também no momento onde tu vai colocar o pé no freio. Cara, eu tenho 29. Apesar de não parecer mais que eu tô judiado. Que isso. Eu tenho 29, cara. Agora eu tô... Cara, eu já fui mais pé no acelerador ainda, tá? Hoje eu ainda sou, mas eu aprendi a gerir melhor as questões, até porque antes eu não tinha Roberto, então eu não tinha esse stop, né? Hoje a gente tá querendo ter filhos e tal, então a gente tá se preparando para isso. Sim. Eu quero, quando meu filho nascer, ter as coisas mais organizadas e poder pisar um pouco no freio, não tudo, né? Sim. Mas agora, assim, 44 anos, eu quero tá tranquilo, é meu check. Sim. Quando bater ali, tá tudo certo. Legal. E o que tu falou, eu acho muito importante, sobre o exercício físico e alimentação na performance, no desempenho no trabalho, porque as pessoas elas veem muito é alimentação, dieta e treino como perder, ganhar peso, estético total. Mas envolve muito mais do que isso, envolve muito mais. Por exemplo, o Marino falou, antes da gente vir aqui, vou perguntar pra ele, como é que a alimentação pode me ajudar a render mais o trabalho? E, de fato, muda muito, né? Eu digo assim, a gente tem que entender muito o objetivo do paciente, tá? E quando eu digo objetivo do paciente, o objetivo dele nunca é emagrecimento e nunca é ganho de massa muscular. Isso é um objetivo que ele bota na frente do objetivo real dele. Então, o meu trabalho como profissional é descobrir o objetivo real dele. Então, por exemplo, o cara quer emagrecer. Tá, mas por que tu quer emagrecer? Não, porque eu quero me sentir melhor. Tá, mas por que tu quer te sentir melhor?
Ah, porque eu quero curtir meus filhos e conseguir brincar com eles. Ali tá o objetivo real do cara. Porque quando a gente fala assim, emagrecimento, ganho de massa muscular, é algo muito supérfluo, sabe? Aí da primeira dificuldade que tem, tu acaba... Tu para. Então, por exemplo, eu quero performar. Por que eu quero performar? Para dar uma vida melhor para minha esposa, dar uma vida melhor para meu filho, alavancar meus negócios. Isso é o objetivo real. Então, eu noto assim, tanto o exercício como a alimentação, eles são grandes potencializadores para isso. É o que eu falo assim, tu não bota qualquer gasolina no teu carro. O alimento é a gasolina no teu corpo. Se tu não tiver com a gasolina certa no teu corpo, teu carro não vai andar. Claro. Então, no caso da performance é isso. Mas eu não consigo ver uma pessoa performar de verdade sem estar com a alimentação. Lucas, eu não me alimento bem e performo. Tu acha que tu performa. Tu poderia estar performando muito mais. Tu não está conseguindo tirar o máximo de ti. Então, eu noto o exercício e a alimentação nesse sentido, assim, um potencializador do teu objetivo principal. Cara, muito legal, porque eu sou um cara que me considero bem disciplinado. Eu tenho um exercício físico na manhã como algo indispensável na minha vida, mas que tu falando agora me veio o porquê que eu nunca deixei de fazer. Porque eu sempre tive isso, nunca entendi o porquê, mas que era a situação de que me fazia performar melhor. A questão, assim, se eu falho algum dia, todo mundo que tá na minha volta percebe que eu não treinei de manhã. Entende? Então, eu noto que isso falta nas pessoas, né? Porque elas realmente param no motivo supérfluo. Exato. Claro. E elas não param para raciocinar do real motivo. Que isso é o que mantém fazendo sentido, na verdade. Exato, cara. E se tu não tem esse real objetivo bem definido, qualquer coisa te para, entendeu? Um dia eu acordei um pouco mais cansado. Não vou treinar, deixa pra lá. Agora você entende, não, cara, se eu não treinar, eu não consigo gravar o podcast bem, eu não consigo performar no meu trabalho, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo... não, uma hora na academia tá pouco, eu vou ir. E aí tu levanta e vai. Então isso é o que eu tento sempre mostrar pros pacientes, sabe? O que te move? Por que tu tá indo atrás desse objetivo? E tem vários, né, cara? É uma necessidade de aceitação muitas vezes, tu precisa que as pessoas te olhem, te aceitem e tal. Então, assim, é interessante tu entender um mapa de vida da pessoa para que tu realmente consiga proporcionar para ela tudo que ela precisa e principalmente para que seja sustentável. Eu costumo dizer assim, não adianta tu querer fazer dieta e exercício durante um mês, tu tem que fazer durante uma vida. Então, muitas vezes as pessoas começam também mega focadas, nossa, vou ir na academia todo dia. Cara, tu não ia nenhuma, tu quer começar indo todo dia. Não tem como. Vai step by step, senão tu vai saturar e tu não vai mais ir. Tem que criar o hábito. O hábito é o que te faz seguir. Então, isso é outro problema que as pessoas têm, né? Porque muitas pessoas começam e param por isso, né? Não conseguem desenvolver o hábito e fica na superficialidade, né? Com certeza. E tu falou sobre essa questão do hábito. E eu queria entender se tu também faz a tua rotina no final de semana. Porque eu sou um cara que eu acredito muito que se tu faz de segunda a sexta, tu não acaba seguindo aquilo como hábito. É a tua rotina de trabalho. Né? E no final de semana, se tu não mantém, eu sou um cara que gosto de fazer o exercício porque é como se quase não tivesse o final de semana, aquele senso de final de semana. Sabe? Quando eu já acordo mais tarde, um pouquinho, já fica o dia inteiro mais molenga. Então eu queria ouvir de ti também se é algo que tu acredita, que tu segue, como é que isso funciona pra ti? Cara, eu sigo também, tá? Eu digo, teu corpo não sabe se é segunda ou se é domingo. Entendeu? Exatamente. E acabou. É isso, acabou. É a cabeça do cara. É a cabeça Sempre. do cara, sabe? E quando tu entende que o exercício, a alimentação, os hábitos de vida, tu lê, né? A gente pode ir em várias esferas, né? Na saúde em geral. Quando tu entende que tudo isso te gera bem, te gera saúde, não é uma questão assim, putz, eu preciso fazer exercício, eu preciso me alimentar. Não, cara, é um prazer, entendeu? É um prazer tu comer bem, é um prazer tu fazer exercício, é um prazer tu te sentir bem. Então, final de semana, toco fit. A única coisa que eu mudo é que eu acordo um pouquinho mais tarde. Então, geralmente eu acordo 4 horas, final de semana eu acordo 7, 7h30, mas também não é um horror de mais tarde, né? E basicamente isso. Então, assim, sempre dou um jeito de trabalhar um pouquinho no final de semana, porque isso é uma experiência que eu tive. Todas as vezes que eu parei final de semana, eu comecei a segunda derrubada. Porque me quebra o ritmo. Também. Sabe? A gente falou isso essa semana. Cara, esse final de semana, exclusivamente eu não segui de acordar cedo e treinar. E, cara, eu cheguei no domingo e eu falei assim, eu tô muito estranho. E aí eu comecei, mas por quê? Né? E a Luísa, tu não treinou, tu não leu. E eu, é isso. E aí o cara já começa assim, não, pelo menos vou dormir cedo hoje pra já me organizar pra segunda, mas não é aquela mesma coisa. Não é. Porque quebra o teu ritmo, Quebra o ritmo do cara, é como se fosse é um hábito, na verdade. É um né? hábito, porque tu acostumou o teu corpo de uma forma, né? Então, eu digo assim, o corpo acostuma porque é ruim, mas acostuma porque é bom.
Então, assim, se tu tá acostumado a fazer exercício, te alimentar bem, etc. Pô, pega uma viagem que tu come mal, tranca intestino, tu dorme mal, fica irritado, aparece espinha, te revira do avesso, né? Então, o corpo, ele é acostumado. Então, automaticamente, quando tu faz uma quebra de 1, 2 dias, assim, de forma mais extensa, pô, tu começa a segunda mal, né? E aí, isso me incomoda. Entendeu? Sim. Porque aí me tira do sério não performar. E o cara se irrita com ele mesmo, né? Exato. Tipo assim, isso também é um negócio que me derruba. Porque ninguém te obrigou, né? Tu fez porque tu quis fazer. Essa é a verdade. A gente tem que matar no peito e dizer, cara, realmente, eu dormi até tarde, comi mal porque eu tava afim. Então, isso acaba te prejudicando também. E tu te cobra, né? Por que eu fui deixar de fazer? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Mas, basicamente, isso, assim. Não. E eu vejo muito também na questão da alimentação. Que é sexta-feira, então não. É sexta-feira, então hoje eu vou... Jacá, como é que fala? Vou abrir uma exceção, tipo, tudo bem. Daí ela, mas eu já abri sexta, então sábado também. Mas já que eu abri sábado, então domingo também. E daí tu já segue, assim, daí não é um dia que tu abre, um momento. É sábado, é domingo, e daí segunda tu já começa se arrastando. É que tudo acaba virando um motivo pra tu abrir sessões quando tu tem esse hábito de abrir sessões. Eu falo muito pros pacientes assim, tu não tem que buscar uma dieta, tu tem que buscar uma mudança de estilo de vida. Entendeu? Quando tu entende isso como um estilo de vida, cara, não é tu comer pra engordar ou pra tu emagrecer. É um estilo de vida, um estilo saudável, um estilo que vai te fazer performar, vai te sentir melhor, tu vai brincar com teus filhos, vai melhorar a tua autoestima. É um estilo de vida. Porque quando tu encara aquilo como um regime, como uma dieta, não é sustentável. Não é é isso. duradouro. E é doloroso, né? É doloroso. Eu vou ficar esperando a sexta-feira pra comer fora, pra não sei o quê. Cara, não, entendeu? Não sou teu chefe, tu pode comer quando tu quiser. Eu só acho que não vale a pena, só acho que tu vai cair tua produtividade, tu vai te sentir mal, vai prejudicar a tua saúde. Então, infelizmente, a gente tem uma cultura muito em volta da comida também, né? Então, é aniversário da Lu. Lu, onde é que a gente vai jantar? Não, cara, não é a janta, não é a comida, é o aniversário dela. A gente vai fazer o que ela quiser fazer e acabou o assunto. Então, a nossa cultura acaba sendo também muito em volta da comida e isso também acaba prejudicando muito. Sim, mas eu vejo muito que as pessoas veem a dieta como algo muito ruim. Então é assim, porque eu tenho uma festa, então eu vou ter que fazer dieta pra estar bem pra festa. Daí tu vai lá, tu faz a dieta, sofre um monte, dieta péssima, te restringe um monte, daí tem a festa. E depois da festa, tu ganha tudo de novo, tudo de peso de novo. Então as pessoas, elas não fazem uma dieta prazerosa a ponto de que tu consiga manter pro resto da tua vida. Elas veem tudo com prazo, porque eu preciso perder esse peso até a minha consulta, ou eu preciso perder esse peso até a minha viagem. Só que, se for assim, ela vai ver a alimentação saudável como algo ruim e ela vai achar que, por exemplo, que nem isso, de sexta-feira. Tipo, sexta-feira, ufa, posso comer fora. E não como algo bom. E eu concordo total, Lu. E é aí que eu acho que entra o diferencial do profissional. Porque quando eu falo assim, quando o paciente vem e senta na minha frente, ele me traz um desejo. Mas ele está me dando a oportunidade de transformar a vida dele. Se eu tenho as ferramentas necessárias, eu consigo pegar o desejo dele de uma festa e conseguir mostrar para ele a importância que tem a alimentação, o exercício na longevidade. Então, eu noto muito que quando tu é um profissional bem capacitado, tu tem a obrigação de mudar essa mentalidade do paciente. Porque se provavelmente ele tem essa mentalidade, é porque ele passou para profissionais que instalaram esse drive nele. Então, eu, nesse momento, tenho a oportunidade de mudar a cabeça desse cara. E é o que eu sempre falo para os pacientes, sim, eu tô aqui para te ajudar, não para te julgar. Entendeu? Porque muitas vezes é isso, a pessoa, não, vou no Nutri, cara, não, tô aqui pra te ajudar a chegar no teu objetivo, só isso. Se tu foi mal, tá tudo certo. Eu vou levantar contigo e a gente vai de novo. Então, esse manejo com o paciente é onde tu ganha a oportunidade de mudar essas situações. Sim. E a coisa que mais tem hoje é nutricionista, que eu vejo toda hora reclamando dos pacientes que não voltam. Sim. Porque o paciente não consegue seguir aquilo naquele tempo, daí ele fica com medo de voltar e ter piorado, e daí não volta. E até por profissionais que não conseguem, que prezam muito só pelo supérfluo, que nem tu falou. É muito difícil tu achar um profissional que vai tão profundamente na dor do paciente e consegue ver aquilo como um todo e não como, tipo, perder 2 quilos. A meta é perder 2 quilos em um mês. Tipo, por que tu quer perder esses 2 quilos em um mês? Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande. Tu tem que ter a profundidade, né? Senão... É isso que eu ia até perguntar. Então, é um protocolo pra ti já buscar a primeira consulta, por exemplo, tô até perguntando, buscar entender as reais dores do paciente, buscar entender até o porquê ele tá ali
real, né? Acho que tu deve fazer esse exercício. Cara, total. A gente tem, né, a anamnese, né, que a gente chama, que é a primeira entrevista ali com o paciente que a gente faz, né? E 50% da minha anamnese não tem nada a ver com alimentação. Entendeu? Tu já passou por algum trauma na tua vida? Como é que é a tua relação com a tua família? Como é que é a relação com o teu pai, com a tua mãe? Tu teve uma infância assim, teve uma infância assada? O que te move? Quais são os teus hábitos? Como é que é a tua espiritualidade? O que tu acredita? O que tu não acredita? Tudo isso te dá muita bagagem sobre o paciente, né? Porque a pessoa que está ali, ela é só um reflexo de diversas coisas que ela foi construindo ao longo da vida. Então, quando tu entende isso, tu entende os gatilhos que aquela pessoa tem e tu entende como realmente tu pode ajudar ela. Então, com certeza, assim, 50% tranquilo da minha anamnese não tem nada a ver com nutrição. Sim, isso torna diferencial porque é um atendimento muito personalizado, né? Pra tu ter uma ideia, hoje eu estava em atendimento e tal, e aí uma paciente, eu mantenho um acompanhamento com os pacientes entre uma consulta e outra, mandando mensagem, saber como é que tem a dieta e tal, não sei o quê. E aí uma paciente pegou e falou que não estava seguindo bem a dieta. Cara, eu marquei uma web com ela, sem custo nenhum para ela, fiquei meia hora conversando com ela para entender o que estava acontecendo. Justamente por isso. Meu propósito não é ganhar teu dinheiro. Meu propósito é somar na tua vida e contribuir. Claro. Então, assim, se tu não tá conseguindo, vamos sentar, vamos rever, etc. E isso torna o atendimento mais humano, sabe? Isso é o que eu vejo, assim, de grande diferencial. É tu realmente fazer um atendimento acolhedor para que aquela pessoa confie em ti. Eu falo, cara, tu tem que confiar mais em mim, tem que me contar mais coisas do que tu conta pra tua esposa. Eu tô te ajudando, eu preciso saber da tua vida. Então, assim, preciso que tu te abra comigo. E quando o paciente ganha... Quando tu ganha essa confiança do paciente, aí o jogo muda, sabe? Pô, com certeza. E tu recebe muito paciente com crenças, por exemplo, porque não pode comer isso depois de tal horário, porque isso não pode, porque isso pode, coisas que acredita e, tipo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Tu tem que, tipo, desmistificar isso na cabeça do paciente. Muito, muito. Tá? E isso acontece pelo lado negativo também, que a gente falou da questão da internet, né? Sim. Então, direto, eu recebo pacientes que, não pode comer carboidrato depois das 18 horas, isso aqui engorda, isso aqui não engorda. O que eu faço hoje lá na clínica, né? Eu tenho um quadro branco na minha sala e eu literalmente desenho as coisas. Então, eu mostro, cara, pode por isso, porque funciona assim, funciona assado e tal. E algo que eu sempre falo pra eles assim, cara, se tu estivesse fazendo tudo certo, tu não tava sentado aqui na minha frente. Se tu tá aqui é porque o que tu tá fazendo não tá dando certo. É isso aí, é verdade. Então, assim, preciso que tu confie em mim, que o máximo que vai acontecer é tu passar mais um mês sem resultado. Pior do que isso não vai acontecer. Então... E junto disso, desse acompanhamento que eu vou fazendo e tal, eu consigo dar essa monitorada nos pacientes. Sim. E aí a gente consegue desconstruir isso, né? Mas não é um trabalho fácil, né? Mas com certeza acontece muito. Todo mundo é meio nutricionista, né? Não, e as pessoas veem as coisas como verdade absoluta e daí pra tirar aquilo da cabeça da pessoa, meu Deus. Porque uma pessoa... ler um livro, que nem a gente tava falando no outro podcast, que eu li já o Milagre da Manhã e daí tem outro que é da noite. E daí tem também aqueles livros que demonizam os carboidratos, não sei o quê. Daí tu lê aquele livro, tu nunca mais vou comer trigo na minha vida, porque é isso, não tem outra verdade. Só que é uma esfera de coisas muito grandes. E daí que vem a importância, acho que a importância da Dualidade. Isso. Pedi a palavra. Porque eu ia até te perguntar isso, mas eu acho que eu já percebi que tu não segue uma linha, tipo, low carb, jejum intermitente e cetogênica. Não, eu sou bem contra isso, na verdade, sabe? Porque tem nutricionistas que tem uma linha específica. Não, eu sigo isso, é flexível. Tem milhões de coisas. Eu digo assim, né? Hoje, tudo isso, dieta low carb, dieta cetogênica, etc., são estratégias de dieta. O nutricionista que fala, eu sou um nutricionista low carb, então tu tá defendendo uma bandeira e não fazendo o melhor pro que teu paciente precisa. Então, eu uso todas essas estratégias em prol do meu paciente. Então, esse paciente responderia melhor a uma dieta pulse feeding, uma alimentação pulsátil de 3 em 3 horas. Vai seguir essa dieta. Cara, não consigo tomar café da manhã, não tem jeito, eu passo mal. Tá, vamos fazer um jejum intermitente. Mas nunca levantando bandeiras, simplesmente entendendo o que é o melhor para aquele paciente dentro da realidade dele, para que ele tenha a melhor prescrição possível conforme os objetivos. Então é isso que tu falou, sempre individualidade, né? As pessoas são diferentes, né? Tanto em fisiologia como parte de emoções, etc. E tu entender isso para o paciente é um grande diferencial. Então eu acho uma burrada, assim, tu dizer, eu sou nutricionista tal coisa. E tu joga fora todo o restante e acha que todo mundo cabe nessa tua caixinha. Sim. Não funciona assim. Eu lembro de um nutricionista que eu fui uma vez, que foi eu e meus 2 sócios. E ela mandou a mesma coisa pros 3. Eram os 3 se alimentando igual, a gente nem fazia ideia, a gente era
era menor, era mais jovem, tudo a gente não tinha ideia, não tinha acesso à informação, não tinha ido em outros profissionais, então a gente, tá, isso aí. E vambora. Essa é a merda, vambora. Já- Vamos performar. Só que, tipo assim, cada um com a sua individualidade. Um era bem menor que eu, outro era bem mais magrinho, mas do mesmo tamanho. Então, tipo assim, com certeza tinha diferença. Era a gente comendo a mesma quantidade em tudo. É muito louco isso. É isso, tem muito. É o que a gente chama de dieta de gaveta. Tira uma dieta e dá pra todo mundo a mesma coisa. É, Nossa, e- tem muita coisa. Isso de treino também. Né. Tem uns personas online que um monte de gente divulga. Tu vai ver os treinos que ele dá são iguais pra todas as pessoas. Eu fico, meu Deus, e a pessoa, tipo, milhões de seguidores no Instagram, super famoso. É. Isso aí. Tem muito, Não, isso é tem super muita. complexo. Não, e o que eu achei super interessante, porque eu até fui somente nessa nutricionista e depois acabei me alimentando de forma saudável, não seguindo uma dieta, mas aquele esquema, arroz, feijão, salada, frango e coisa. Mas eu lembro de uma reclamação muito forte do meu sócio de que a nutricionista não sabia nem o nome dele. Tá. E ficava, tipo assim, Bah. chegava na consulta e não sabia o nome, sabe? Tipo assim, mandava mensagem e tu via que era uma coisa assim, tipo, realmente não sei. Isso que a gente chama na PNL de anti-rapora. Tu afasta a pessoa totalmente. Cara, afastou total ele, assim, ele parou de ir, tipo assim, ele quase nos obrigou a parar de ir lá, porque ela sabia o nome dele. Imagina que absurdo, um atendimento no 1 a 1, já tinha ido 3 vezes na pessoa e não sabia o nome. Não tem como. Não absurdo. tem como. Não, é absurdo. E uma coisa, tu indica pra todos os teus pacientes que se não fazem exercício físico ainda, começarem a fazer junto com o teu tratamento? Cara, sim, tá. Hoje no meu atendimento, tá? Na forma que eu faço a minha conduta profissional, eu não atendo pacientes que não fazem exercício. Então, por exemplo, paciente que é sedentário, não faz nada, eu não atendo, tá? E quando a gente fala de exercício, muitas vezes as pessoas falam, academia, crossfit. Não, cara, exercício é uma caminhada no parque 3 vezes por semana, isso já me serve. Mas eu não atendo paciente sedentário que não faz nada. Por quê? Porque desde o dia que eu me formei, eu botei uma coisa assim, eu nunca vou fazer nada que eu não acredite que dê certo. E eu realmente não acredito que dá certo você fazer dieta sem fazer exercício. Os dois são um complemento. Tanto é que se a gente falar que qual dia é mais fácil seguir dieta, no dia que tu fez academia ou no dia que tu não fez academia? Nossa. No Meu dia que tu Deus. fez academia, é totalmente, Lógico. né? Então isso contribui muito pro meu trabalho também. E todos os pacientes que vieram até mim, todos que não faziam exercício, quando eu falei isso, começaram a fazer. Porque eu vejo também que nessa situação eu posso fazer a diferença na vida daquele paciente, dele começar a fazer exercício. E muitas vezes as pessoas não fazem porque elas têm uma mágoa. A pessoa foi para uma academia, sofreu um bullying porque estava acima do peso. O cara tentou fazer tal coisa e não conseguiu. Então, quando tu mostra para ele o que é o exercício, a importância, o que o exercício faz na tua saúde, na tua performance, essa pessoa consegue ter uma aderência muito melhor e começa a criar o prazer. Porque o exercício é hábito, né? Então, Claro. assim, quando a gente Total. começa, não é tão legal, né? Oi, na academia fim de semana. Agora a gente tá falando, não vou na academia fim de semana, tô passando mal, não tem como. É o hábito, né? lógico. Então, quando tu Sim. desenvolve esse hábito do exercício, isso entra na tua rotina e tu começa a colher os efeitos positivos, né? E tu chega assim, por exemplo, a pessoa é super magra, ela não pode perder mais peso, e ela chega no teu consultório e fala, não, eu quero emagrecer. Uhum. Tu, tipo, nega, assim, fala, não vou fazer isso, porque é contra... Várias vezes. E Pô. tem muita gente que faz isso? Tem pros dois lados, tá, Lu? Porque o que acontece? Pode acontecer daquele paciente que é muito magro, que é muito magro e quer emagrecer e não dá. Como também tem aqueles pacientes que vêm com desejo de ganhar massa muscular, mas estão com a gordura corporal elevada. Também não dá. Então, o que eu falo nas aulas, eu falo muito isso pros alunos. O paciente vem com um desejo. Quem define o objetivo sou eu como profissional. Sim. Porque tu tem o conhecimento técnico, científico, de saber o que dá para fazer com aquela pessoa ou o que não dá. Então, por exemplo, se é muito magro, quer emagrecer, não tem como, vou comprometer a tua saúde. A pessoa tá com a gordura elevada e quer ganhar massa muscular. Cara, tu não vai ganhar, tu vai começar a ganhar só gordura porque tu tá com uma desordem metabólica. A gente precisa arrumar essa casa antes. Então, direto acontece isso. E isso é muito importante o profissional ter o pulso. E isso te faz um profissional diferente. Sim, Porque o paciente sente assim, cara, se a Lu falou que não dá, ela estuda, ela sabe, então eu vou por ela, Sim. sabe? Porque muitas vezes muitos profissionais fazem só amém pro paciente. Né? Eu quero, então vai. Então tá, vambora. Não, cara, tu tem que ter o pulso de saber que o paciente traz o desejo, mas quem manda nessa situação é tu.
em prol do bem do paciente. Não, é o que a gente falou antes, é uma pessoa, né? É Exato. uma vida ali na tua frente, não é só... E até porque muitas vezes as pessoas, isso tem muito, é distorção de imagem, né? Sim. Então, diversas vezes tu Nossa. chega alguém que precisa emagrecer. Cara, tu não tem o que emagrecer, cara. Sim. não tem o que fazer, cara, entendeu? Aham. Então, sabendo disso também é teu papel trazer pro paciente, pro mundo, ó, cara, não, realidade, pra Sim, realidade, é. né? Tem que ser verdadeiro e transparente com o paciente, né? Não adianta. Sempre. Essa é, acho que é a prioridade máxima na questão ali. Bah, Sempre. Nossa. E eu vi que tu falou que não bebe. O que tu acha de bebida alcoólica? Lu, eu acho assim, ó, eu acho que existem 2 mundos separados na questão da nutrição, tá? O mundo do atleta de alto rendimento, que é uma coisa totalmente à parte, é um mundo totalmente à parte, e nós, meros mortais, que fazemos academia e nos alimentamos bem porque a gente gosta, né? Sim. As pessoas que estão enquadradas nesse eixo, eu não vejo problema, tá? Por quê? Cara, tu não é um atleta, tu não vive disso, tu tem momento social com a tua namorada, com a tua esposa, com a tua família. Então, assim, é importante tu ter esses momentos, porque isso também faz parte da tua saúde num todo. Agora, o que eu vejo de diferencial? Tu saber fazer as escolhas. Então, cara, tu vai beber. Tu não precisa beber todos os dias da semana. Tu não precisa beber e tomar um trago toda vez que tu bebe e ficar mal. Então, eu digo assim, quando tu começa a fazer as pequenas escolhas de maneira mais assertiva, isso não vai fazer diferença. Agora, o que faz a diferença? Eu me alimento mal, eu falto à academia, aí chega no final de semana entendeu? E aí eu tomo um trago. Aí não dá. Sim. Mas quando tu faz as pequenas escolhas mais assertivas, tomar uma taça de vinho, tomar um copo de cerveja no churrasco, não vejo isso como um problema. Eu vejo como um problema se isso vira um hábito e se isso começa a comprometer todo o restante. Mas eu gosto muito de respeitar o mundo do paciente, sabe? Sim. Nem, por exemplo, cara, eu vou na casa da minha avó, almoço de domingo, não sei o que, é um momento importante pra mim e tal. Ela faz uma sobremesa que eu amo. Pô, vou eu dizer pro cara não comer a sobremesa que a avó dele tá preparando pra ele? Não, Sim. né? Tu tem que ter esse bom senso, porque isso pra ele é muito importante. Então, é o que eu digo assim, é tu fazer as melhores escolhas e quando tu tem a possibilidade, te dedica 100%. Cara, não vou ficar errando na dieta de segunda a sexta se eu tô no meu cenário normal e não tem porquê. Claro. Pro final de semana, pra aquela saída que tu dá, não te pesar. Eu demorei muito pra entender isso. Quando eu morava com a minha avó e eu comecei a fazer dieta, ela não entendia e não fazia as coisas por mal. E eu me irritava num final de semana, ela fazia uma lasanha, que era algo que eu sempre comia. Eu ficava, não, mas eu tô na dieta, não sei só que... Qual o motivo de eu fazer isso, né? Ela fez um negócio com tanto carinho e amor. Quando eu tô no meu cenário, na minha responsabilidade, eu tenho que fazer o que é certo. Mas ali não tem problema e até faz bem. Claro. Né? A Luísa me fez enxergar muito dessa forma. Ela é uma pessoa que tem esse, vamos chamar de jogo de cintura com a alimentação muito melhor do que eu tenho, de sensibilizar com as situações, e me fez enxergar dessa forma também antes. Eu era, não importa o que aconteça, lugar que eu esteja, eu tenho que seguir, porque é isso. Mas quando tu entende que faz bem, que tá dentro do cenário pra saúde mental, porque tu se preocupa muito com o paciente, é até legal e interessante que a pessoa faça, né? Claro, e saia da dieta, vamos dizer assim. Exatamente, porque a gente não vive pra isso, né? Então, assim, a gente tem os nossos momentos, a gente tem um momento com a nossa família, etc. E, isso é muito importante, né? Ainda mais, pensa só, performa pra caramba, trabalha, acorda cedo, faça... Sim. Cara, e quando tá com a tua família, tu não vai desfrutar daquele momento, né? A gente também não pode entrar num burnout, assim, de trabalho e quando vê, acabou. Então, assim, eu gosto muito de respeitar esses momentos. Claro, se é um atleta de alto rendimento, é outro papo, né? Aí, tipo assim, cara, tu escolheu isso, agora te vira, né? Isso aí. Dá teu jeito. Tipo assim, não tem escolha Não praticamente. tem. Quer comer pedra, vai ter que comer pedra e acabou o assunto, né? Mas essas pessoas, assim, meros mortais, eu não vejo problema. Acho que tudo é uma questão de equilíbrio. E acho muito pelo contrário. Acho que faz bem, né? O bem mental, que também faz parte da saúde. Então, tu entender o paciente como um todo, inclusive nessa esfera. É que eu acho que é muito mais do que só alimentação, assim, consumir calorias. Eu acho que é todo um conjunto de emoções. Por exemplo, pra mim não tem preço eu comer um bolo que minha mãe fazia quando eu era pequena, que quando eu como me traz a memória de quando eu comia com ela, sabe? Então, eu acho que é muito mais do que literalmente a comida e comer. É muito mais do que isso. E o transtorno alimentar que eu tive me trouxe muito essa visão de eu saber que tá tudo bem eu ter esses momentos, que esses momentos são necessários, mas que esses momentos não precisam ser, assim, vou comer um bolo e porque eu comi o bolo hoje, então Ferrou estragou tudo, eu vou errar. Não, tipo, comi o bolo hoje,
tudo bem, eu sigo minha alimentação normal. E também não é porque eu comi o bolo hoje que eu não vou poder comer na janta, porque eu preciso compensar isso que eu comi. Não, sabe? Então, eu acho que ter essa... É bem É isso sensibilidade quase, eu acho. Não, é isso que tu falou, esse jogo de cintura que tu falou, de conseguir entender e não conseguir não ir para esse extremismo da alimentação, porque as pessoas são muito assim, tipo, é 8 ou 80. Ou tu vai ficar de segunda a sexta só comendo salada, e daí se sexta da noite tu comer um bolo, agora eu já estraguei tudo, segunda eu começo. E daí tu vai ficar nesse ciclo para sempre, porque daí tu vai ter uma restrição, daí vai gerar um exagero, e daí... E agora ela falou disso no final de semana. A galera te manda muita mensagem, uns horários absurdos sobre perguntas e coisas. Cara, até manda, só que manda vírgula, mas eles não têm meu número particular. Ah, tá. Então eles mandam pro contato da clínica. Ah, não, melhor. Porque isso é uma coisa que quando eu me formei eu já fiz desde o início, porque eu já imaginei que isso fosse acontecer. Sábado de noite, meu Deus, eu comi um bolo agora, E o que eu agora? faço? Ah, me leva um pedaço durante a semana na consulta, pelo menos. Pô, que sacanagem. Mas acho que até isso que a Luísa estava comentando, volta pro assunto que a gente comentou, que a cultura envolve muito a comida, né? E momentos felizes estão atrelados a comidas boas e extravagantes e coisa. Então é importante também ter. E uma coisa que eu falo pros pacientes também, que nem a Lu falou do bolo, por exemplo, né? Cara, não tem problema tu comer o bolo, mas também cuida pra tu não comer o bolo inteiro sozinho. Porque às vezes, nesses momentos, também as pessoas acabam tendo uns escapes desnecessários, sabe? Então, assim, também é tu fazer essa saída, mas não precisa fazer essa saída de uma forma desesperada, porque vão ter outras oportunidades pra tu comer o mesmo bolo, sabe? Então, isso eu também cuido com os pacientes. Cara, não é que tu não possa, mas também cuida, não tem porque comer um balde de bolo só porque tu tá comendo. Até porque quando tu faz isso... Tu mostra que tu tá fazendo, nossa, uma coisa... super evento. Um super evento em cima de algo que não é nesse nível, sabe? E esse super evento também mostra coisas, entendeu? Mas, cara, tá numa restrição muito grande, tu não tá sendo um sacrifício pra ti. Porque se não fosse, tu nem... Talvez tu comesse mais pra agradar a tua mãe, entendeu? Então, e foi essa mentalidade de eu poder sempre, eu me dar a permissão de comer sempre, que fez eu não exagerar. Porque eu ia lá e quando eu tava na minha restrição, preciso seguir a dieta, e eu via um chocolate e falava, não, porque eu preciso comer todo esse chocolate enquanto eu posso, porque depois eu não vou mais poder. Então, a partir do momento que eu digo, não, se eu quiser comer esse chocolate e daqui 2 horas eu comer o chocolate de novo, eu posso. Não quer dizer que eu vá fazer. Eu sempre dou esse exemplo de uma loja. Por exemplo, tu tá numa loja, mas tu não quer gastar. E daí tu vai lá e tu vai ver aquele sapato. E daí a vendedora chega e fala, esse sapato nunca tem, é o último modelo e nunca mais vai ter. Tu vai pegar aquele sapato, talvez tu pegue outra cor, porque nunca mais vai ter. Daí tu chega lá, tu fala que tu gostou daquele sapato, ela fala, esse modelo sempre tem, sempre quando tu vier aqui tu vai poder comprar. Provavelmente tu não vai comprar o sapato. Então eu vejo muito como tu ter essa liberdade alimentar, mas ao mesmo tempo ter uma consciência. Porque liberdade alimentar não significa também tu poder comer 10 pizzas por dia, só pizza. Tipo, tu tem que ter uma consciência. E eu acho que essa liberdade alimentar traz uma consciência, porque tu percebe como a comida faz tu se sentir. Tipo, quando tu tem uma liberdade, tu percebe que se tu comer só pizza, tu vai se sentir mal. A coisa do desempenho. E quando tu fizer escolhas melhores, tu vai se sentir melhor. Então, tu vai começando a usar isso. tu vai tendo, acho que, um autoconhecimento do teu corpo. Que eu acho muito Gostei importante. desse exemplo, vou usar nas consultas. Gostei. Eu não tinha ouvido isso aí ainda. Boa mesmo. E, cara, como é que é a tua rotina alimentar? Como é que tu leva isso pra ti? Com todas as particularidades que tu leva pra cada um dos pacientes, imagino que contigo tem a mesma situação, né? Não sei se tu poderia expor isso aqui. Cara, hoje, na questão da minha rotina alimentar, né, eu priorizo principalmente o almoço em casa sempre, com a Roberta, minha esposa, né, então é um costume que a gente tem de almoçar sempre junto, e obviamente janta e etc também, né. Então, como eu treino muito cedo, eu treino ali às 6 horas da manhã, faço já o meu pós-treino, meu café da manhã na clínica, né, começo os atendimentos, paro para almoçar e assim em diante eu vou. Hoje eu não tenho algo extremamente restrito, extremamente calculado. Eu busco me alimentar muito mais de uma forma saudável e, atrelado a isso, a uma alimentação que melhora a minha performance. Então, como eu tenho esse conhecimento,
né? Uhum. E eu sei, por exemplo, ontem eu joguei um torneio de tênis. Pô, cheguei em casa, comi massa, guisado, porque eu precisava repor. Então eu tenho esse conhecimento. Mas eu me alimento de forma muito saudável. Então eu como só alimentos orgânicos. A Roberta tem problema com glúten, então a gente não tem glúten em casa, mas porque ela tem problema, não porque faça mal, né, para todo mundo. Então eu busco sempre uma alimentação muito saudável, mas principalmente priorizando isso e sem nada de cortar nada. Eu como bastante fruta, como bastante carboidrato, proteína, então assim, nenhuma restrição nesse sentido. Mas hoje, como eu tenho essa habilidade, esse conhecimento técnico, eu consigo ir adaptando dia a dia, mas como tudo, eu como arroz, feijão, batata, como tudo, não tem mistério nenhum. E tu já foi atleta? Eu joguei bola durante muito tempo, joguei até os 15 anos, né? Depois que eu parei de jogar, eu entrei na academia, musculação e tal. Hoje o meu esporte predileto é o tênis, né? Então participo de algumas competições também, mas aí a nível recreativo, porque eu sempre fui muito competitivo, sinto falta da competição. O cara sente falta, né? Não, a competição é algo que move realmente, né? Eu tive que, quando eu parei de competir no esporte, eu tive que inventar uma Qual foi o competição. esporte que tu... Eu jogava bola. Não em termos de clubes e tudo, mas em termos de colégio, era até o nosso colégio, a gente competia bastante, ia viajar e coisa. Então sempre foi algo que me movia muito. E aí eu tive que inventar uma competição com os meus vizinhos pra saber quem acordava mais cedo. Os vizinhos não sabiam. Detalhe, os vizinhos não sabiam. Foi o jeito que eu consegui ter a disciplina pra acordar mais cedo. Porque eu inventei na minha cabeça, com essa situação da competitividade, que eu iria ganhar e meu dia começaria 1-0 pra mim se eu acordasse antes que toda a galera da minha rua. Então eu morava numa rua que era só casas, então eu abria a janela do meu quarto e conseguia ver todas as janelas. E eu sabia quando a galera tinha acordado. Então eu tinha que acordar, eu já subia empolgado, abria a janela, mas ninguém tá acordado. Ganhei. 1-0. E aí eu já comecei. Gostei. É um estímulo que eu inventei que deu certo pra mim. Legal, gostei. É um gatilho que tu criou pra ti. Exatamente. Eu peguei esse insight de criar esse gatilho na série do Michael Jordan. Não sei se tu já chegou a ver. Nunca vi, mas eu sei qual é a série. É sensacional, assim. Eu lembro de uma parte da série que eles estavam tomando 3-1 nos jogos lá dos playoffs. E aí ele inventou pro grupo inteiro dele que um cara tinha dito que eles não iam conseguir virar e tinha falado alguma coisa pejorativa pra ele. E aí, tipo assim, ele motivou o grupo com isso, se motivou, e ao final disso ele fala que era mentira. Que ele só criou aquilo pra motivar ele e ao grupo. Que legal. Né? E a partir daquilo eu entendi, cara, eu vou criar alguma coisa que eu me motive, que ninguém mais saiba, mas que seja algo pra mim. E aquilo fazia tanto sentido que eu contava aquilo, que nem eu tô contando aqui, empolgado. E a galera falou assim, tu é muito louco. Mas tipo, fez sentido. E hoje eu tô aqui, sou um cara disciplinado. Os meus amigos perguntam o que eu faço, coisa... Porque começou assim, é isso aí. com algo que deu sentido. E o pessoal que gosta de competição, eu particularmente gosto muito de competição, né? Mas é que muitas vezes as pessoas não entendem a mentalidade da competição, né? A mentalidade não é tu ser melhor do que o outro, né? Tu poder te superar, né? Dar o teu melhor, saber que tu tá fazendo o que precisa ser feito. Isso é o que envolve a competição, né? O resultado é uma mera consequência. E eu noto, assim, que essa questão, principalmente quem teve a prática de exercício ao longo da vida e gosta do exercício, melhora, né? Pô, o cara que acorda cedo não toma um tranco por qualquer coisa na vida. Entendeu? Cara, tu acorda antes do sol, tu não toma uma paulada e cai duro. Não, tu aguenta, né? Então isso vai te ajudando também a forjar teu caráter, vai ajudando a te forjar como pessoa, para que tu realmente seja uma pessoa forte e aguente as coisas que são naturais da vida, né? Com certeza, as adversidades vão aparecer para qualquer um, né? Exatamente. Cabe a ti como tu vai lidar com elas. E tá preparado, né? Exatamente. Não, e cara, isso condiz muito com esse momento que eu criei essa competição. Porque foi um momento, talvez o mais difícil da minha vida até hoje. E foi a forma que eu encarei, me apeguei em alguma coisa para lidar com isso. E hoje transformou num cara que realmente aguenta, diria, qualquer coisa que aparecer para mim, eu vou aguentar, sabe? Por essa situação. É isso aí mesmo. E as situações vão te deixando mais forte, né? Normal. A diferença é tu saber encarar isso e potencializar do lado positivo, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, que tá muito na moda, e tem gente que fala que todas as pessoas se beneficiam, tem gente que fala que não, cada caso é um caso, que é o jejum intermitente. O que tu acha do jejum intermitente? Questão de desempenho, questão de objetivos? O jejum intermitente é o que eu gosto de chamar, como a gente falou antes, de estratégias dietéticas, né? Então ele é uma estratégia. Quando a gente olha para o jejum intermitente por questão de saúde, sim, ele é algo saudável, tem alguns trabalhos científicos que mostram benefícios relacionados ao jejum intermitente.
Quando a gente fala de desempenho, nível de exercício físico e modificação corporal, aí não faz tanta diferença. Porque, na verdade, o que gera, por exemplo, o processo de emagrecimento, o processo de ganho de massa muscular, acaba sendo o contexto calórico da dieta. E a questão do desempenho e exercício físico, a forma que você faz essa distribuição calórica ao longo do dia. Então, se você vai distribuir isso através de jejum intermitente ou numa dieta pulse feed, uma alimentação pulsátil, não faz diferença. Então, é muito mais importante a aderência que o paciente vai ter ao plano do que necessariamente ser um jejum. Então, por exemplo, atendo muitos médicos. Cara, muitas vezes o médico está em uma cirurgia e outra, tá? O cara não tem tempo para parar e comer. Pode ser que o jejum para ele seja muito indicado. Tem aquela pessoa que sente muita fome. Pô, ela não pode ficar um tempo em jejum. Quando ela comer, ela vai querer comer até os rebocos da parede. Tem que dar uma fracionada. Então, eu levo muito mais em consideração a individualidade do paciente em relação ao estilo de dieta que melhor vai se adaptar para ele. Quando a gente fala nessa questão de desempenho e composição corporal. E isso que tu falou de ter muita fome, eu recebo muita pergunta na minha caixinha, eu nem sou nutricionista, das pessoas reclamando porque eu tenho fome toda hora, e eu como e eu continuo com fome. O que tu acha disso? É uma questão mais emocional? É uma questão, tipo, tem pessoas que de fato têm fome toda hora? Diria que é os dois, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que é a questão emocional, né? Hoje a gente sabe que a comida é um forte gatilho para questões emocionais, ansiedade, etc. Mas tem também aquelas pessoas que realmente têm mais fome do que outras, né? Tudo vai da habilidade do profissional de saber fazer um manejo dietético para isso. Então, o paciente sente mais fome, vou usar uma carga maior de proteína, vou dar um aporte maior de fibras, vou trabalhar com índice glicêmico talvez um pouco mais baixo para garantir uma saciedade melhor. E muitas vezes as pessoas acabam atribuindo o processo de emagrecimento a comer pouco. Sim. E não necessariamente para tu emagrecer, tu precisa comer pouco. Tu precisa comer o alimento certo, na hora certa e na quantidade certa, que é o que nós chamamos de nutrient time. Sim. Então, às vezes, as pessoas... eu quero emagrecer, então vou comer só uma barrinha de cereal, vou cortar o carboidrato. Pô, é óbvio que tu vai ter fome. Tanto é que muitas vezes eu dou uma dieta pro paciente, o paciente me responde por e-mail: Lucas, será que eu vou emagrecer comendo tudo isso mesmo? Porque as pessoas têm aquela falsa ideia do comer pouco para emagrecer. Sim, não, elas acham que sentir fome é algo positivo. Tipo assim, tô sentindo fome, tá fazendo efeito a dieta. Então, é muito louco isso, porque acho que, assim, as vezes que eu mais emagreci na minha vida foi as vezes que... Claro, isso no contexto meu pós-transtorno alimentar. Assim, a época pós-transtorno alimentar que eu mais estava comendo foi a época que eu mais emagreci. E olha só que interessante, né? Quando a gente fala de emagrecimento, já que a gente tá falando disso, tá? O emagrecimento, ele se dá por déficit calórico. Tu precisa consumir menos calorias e gastar mais calorias. Ponto. Tá? Então, essa é a base para o processo de emagrecimento. A qualidade dos alimentos, etc., óbvio que faz total diferença, mas o que importa é déficit calórico. Muitas vezes as pessoas, por entenderem que é déficit calórico que promove o processo de emagrecimento, o que elas entendem? Vou comer menos. Porém, se tu comer mais e comer melhor, tu consegue treinar melhor. Se tu treinar melhor, tu vai gastar mais calorias no treino. E se tu gastar mais calorias do treino, tu vai promover o déficit calórico. Então, muitas vezes, o déficit calórico você não precisa promover necessariamente na alimentação. Você pode promover no exercício físico. Sim. E automaticamente tu treina melhor, melhora a tua disposição, tua saúde no geral. Então, até isso, sabe? As pessoas pegam as informações soltas e, não, se é déficit calórico, eu preciso passar fome. Sim. Não, e além disso, além de quando eu tava passando fome, que eu disse do antes transtorno alimentar, além de eu não conseguir treinar tão bem, eu tinha aqueles momentos que eu exagerava e comia o bolo inteiro. Então, assim, eu passava fome, sofria, e daí comia o bolo inteiro e daí ia pro lixo, querendo ou não, todo o meu sofrimento. E daí eu não conseguia emagrecer, porque eu ficava no 880. Eu sempre tento mostrar para os pacientes a importância do equilíbrio. Né? Então, assim, tu saber ter um equilíbrio entre os teus objetivos, a tua dieta, os teus momentos fora, porque é isso que garante sustentabilidade. Eu falo para os pacientes assim, cara, eu prefiro que tu faça 80% da dieta, mas durante um ano, do que tu faça 100% durante 2 meses. Não adianta os 2 meses. O que me interessa é a longevidade da dieta. Então, até isso, né? O que vai te fazer seguir melhor a dieta? É 1 ou 2, é 3 refeições livres? O que vai ficar mais viável para ti? Porque é isso que importa. No fringir dos ovos, o que importa é isso. É o paciente ter uma aderência na dieta, ter uma longevidade na dieta, que isso é o que vai promover o principal, que é a saúde.
paciente ele sempre chega, 99% das vezes, com objetivo estético. Né? Quero emagrecer, quero ganhar massa muscular. E rápido, né? E rápido. E rápido. Mas tu, como profissional, tem que saber que para que ele chegue naquele objetivo, tem diversas modificações a nível de saúde que são muito importantes que ocorram. Né? Sim, até como tu muito bem disse, a questão do teu objetivo principal é melhorar a saúde e a vida do paciente. Perfeito. Né? Então, logicamente, tu vai querer que ele cumpra isso durante um ano, que ele tenha esse processo de uma vida mais saudável durante 1 ano, 2 anos, Perfeito, perfeito. para que ele melhore, né? E é muito difícil porque, assim, nós aqui conversando é fácil a gente falar essas coisas, né? Claro. Mas a gente vive isso. Agora, tu imagina assim, o cara, sei lá, que é advogado, nunca pisou numa academia, come churrasco todo dia. Meu Deus. Cara, é um mundo totalmente diferente. Nossa. Então, tu imagina tu chegar uma pessoa que tá com esses hábitos, tu dizer, come salada e frango. O cara é capaz de passar mal, eu vou te mandar Sim. longe e não volta mais. Cara, eu entendeu? lembro os meus avós nunca tiveram uma alimentação, só que quando eu comecei a implementar a dieta, eu realmente estava cumprindo e acabou virando um hábito para mim. Porque eu sempre me alimentei da forma que eles queriam. E queriam não, faziam umas comidas, né? Normal. Aí eu lembro de um comentário, nunca vou me esquecer do meu vovô, se tu tá ouvindo isso aqui, tu vai lembrar. Que é o seguinte, cara, eu comecei a tomar whey, comecei a tomar creatina, essas coisas. E aí o meu avô falou assim, tu tá fazendo isso aí, eu nunca vi ninguém ficar bonito dessa forma. Ele falou assim, eu nunca vi ninguém fazer dieta e ficar bonito, não sei o quê. Tipo assim, ele não tinha conhecimento nenhum e só falou. Cara, eu lembro quando eu comecei a tomar whey, minha avó não dormia de noite. Achava que eu ia morrer. Tá tomando bomba, vai morrer. Não, meu avô também falou, tá tomando bomba aí, esses negócios, tá te envolvendo com quem, não sei o que, já começou. Tá traficando whey. Não, na minha recuperação do silicone, eu tomava whey e da minha mãe, não acredito, tu tá tomando isso sem treinar. Tu tá tomando whey sem treinar porque tu vai ficar inchado, não sei o quê, como se whey fosse tipo, uma suplementação muito grande, assim, pra pessoa que treina. É isso aí mesmo. E as pessoas têm muito preconceito, né? Tem Então muito. isso é engraçado, mas é isso, às vezes recebe uma pessoa que não tem nada a ver, nem conhece exercício, não conhece alimentação. Tu tem que ter um tato de saber fazer essa transição. sabe? Claro, Por não é simples, né? Não é, muitas vezes eu pego um paciente que nunca fez dieta e come muito mal, cara, vamos reduzir a pizza para 2 pedaços, vamos aos pouquinhos, porque são pequenos hábitos, não vai mudar um hábito de 30 anos em um mês. Impossível. O cara vai enlouquecer, né? É a mesma coisa que a gente estava falando antes, que pra nós é uma situação onde a gente fica um final de semana inteiro se alimentando mal, sem treinar, a gente também fica mal. Esse cara, por passar 3 dias se alimentando super bem, treinando, o cara vai pirar. Cara, né? pra tu ter ideia, quando tu pega um paciente que tem hábitos ruins, tá? E ele começa a fazer dieta, ele fica mal, cara. Ele fica com o intestino mal, ele tem diarreia, ele passa mal, de verdade. Sério? Claro, o corpo dele não é acostumado com aquilo ali. Aí tu dá uma alimentação saudável, rica em fibras, etc. Esse cara passa mal, no início ele passa mal mesmo, fica inchado, não consegue, indisposto, até o organismo dele adaptar e conseguir mudar. Que loucura. Isso é interessante, porque agora, no meu momento, quando eu comecei a fazer dieta, cara, eu vou falar isso aqui, eu ia no banheiro umas 7 vezes no dia. Não, é verdade, acontece mesmo, e acontece, porque tu imagina, cara, tu nunca fez nada, aí tu começa a fazer uma alimentação extremamente saudável, fibras, bom aporte de proteína, etc. Cara, teu corpo nem entende o que tá acontecendo, ele entra em pane. A mesma coisa agora, tu seguindo super bem, tenho certeza, se tu já cá um fim de semana todo, segunda-feira tu tá mal de novo. Não, mal, e o cara nem entende, o cara nem se liga, né? É, Porque são momentos que acabam sendo até naturais. Pô, sai aqui no aniversário, vai não sei o que, um churrasco com a família. Aí quando viu o cara segunda-feira, tô mal, eu não tô entendendo. peguei uma gastroenterite, não, cara. Comeu bobagem o fim de semana todo. Exato. Isso acontece muito comigo. Com a Luísa acontece muito comigo. dela ficar mal sem A entender. gente foi num evento, eu fiquei mal. A gente foi pra Alagoas no final de semana inteiro. Então era uma casa com só comidas boas e coisa que não era no propósito do evento, não era alimentação, era de marketing mesmo, de empreendedorismo. E aí, só que claro, comidas muito boas, né, que eram ali oferecidas no evento. Não, Só que comidas... assim, maravilhosas. Né? Não, mas não eram necessariamente não saudáveis. Não, era arroz, mas era é uns... que tinha muita coisa com lactose, eu É. acho. Fugiu da tua rotina. Fugiu da rotina. É, e eu sou intolerante, então... mas, assim, não, pá. sim. Não. Mas mesmo com... não, mas mesmo com enzima, tipo... Pode tomar um balde de enzima. Nossa. Não adianta, né? Aí... Não, eu passei mal no último dia. No último dia. Amor, eu não sei o que tá acontecendo. Ele só me olhou. Eu entendeu? sei. Será que...
Não é, e o organismo ele não tá mais acostumado e acontece isso mesmo, né? Ele é estranho. Não, foi até o que eu comentei com ela. Ela tava se sentindo mal ultimamente e foi uma situação de que eu pensei, cara, tá tomando muita enzima. Teu corpo não tá acostumado a isso, né? Tu tá jogando coisa que tu não pode. Por mais que tu esteja tomando remédio que, teoricamente, tranquilo, teu corpo vai se acostumar com o remédio e daqui a pouco vai ser como se estivesse ingerindo lactose normal, né? Mas sabe que isso é interessante. Muitas vezes as pessoas que têm intolerância à lactose, elas acabam tendo o consumo tomando enzima, né? Só, cara, isso não é saudável pra ti, porque teu corpo ele não lida bem com aquela molécula ali, entendeu? Então ela é inflamatória pro teu organismo. Então tu tomar enzima, tipo assim, tu tapa o sol com a peneira. O certo seria tu não ter o consumo, sabe? Não, então, perfeito. E a maioria dos alimentos são enzimados, né? Eles têm acrescido, né? Então, o sem lactose, né? Foi que eu comecei a entender isso aí Sim. também, que não, não, vamos tomar tudo sem lactose. Não, na verdade a gente não tem nem que ingerir esses alimentos. É isso aí. Né? Daí a gente começou a evitar, até me identifiquei com a situação ali do que tu não tem glúten em casa. A gente também não tem nada de leite em casa, nem sem lactose, porque não faz sentido pro organismo dela. E aí acaba que, claro, é mais gostoso o alimento com um leite, com uma coisa, não sei, independente do alimento, mas que não faz sentido e vai dar vontade pra ela. Né? E daí daqui a pouco vai passar um dia inteiro mal por um detalhe. E é o que eu digo assim, né? Às vezes, vou comer e tal, qualquer coisa, independente de ser lactose ou não, né? É um prazer tão momentâneo, né? Tipo assim, tu comeu, 5 minutos, passou, quando vê, nem precisava ter comido, né? Depois ficar mal. Cara, eu lembro que quando eu não tinha dinheiro, foi isso que eu associei pra não sair pra jantar com os meus amigos, coisas. Porque era uma situação, claro, que era bom o momento ali, mas acabava muito sendo por causa da comida. E aí depois eu pensava, cara, mas 1 minuto depois, meia hora depois, o cara, não precisava ter comido. E aí eu comecei a entender isso, eu já antes de acontecer, eu já me antecipava. E aí foi quando, tipo assim, eu até consegui juntar um dinheiro, porque o cara parava de gastar numa coisa que era um prazer momentâneo total. Não, é total. E aí, às vezes, tu te dedicou a semana toda e tal, e aí tu vai lá e pelo prazer momentâneo, tu acaba, né? E aí e dá aquele sentimento de arrependimento que tu pode evitar. Exatamente. E tem gente que até, eu não sei se vicia no sentimento de arrependimento, mas eu imagino que deva acontecer, né? De a pessoa, mesmo com o sentimento de arrependimento, não deixa de fazer e aquilo vai corroendo ela e continua mantendo essa situação. Agora, essa semana, eu pedi para um paciente excluir o aplicativo do iFood, sei lá. Caraca. O cara não conseguia se controlar. Cara, então vamos fazer uma coisa simples. Excluir o aplicativo que tu vai conseguir comprar. E acabou o assunto. Se o cara, quando pensar em comprar, o cara não vai achar o aplicativo e não posso. Exatamente. É hábito, né? Porque tem um hábito bom, mas tem um hábito ruim também, né? Claro. Então tem pessoas que têm um hábito ruim, né? Então a gente tem que criar estratégias para conseguir cuidar disso aí, né? Caraca, isso é muito foda. Isso é um atendimento muito personalizado. E o hábito ruim, a recompensa é agora, mas o hábito bom, a recompensa é a longo prazo. Então é muito mais difícil tu conseguir ter um hábito bom. Sabe que isso que tu falou, mudando de assunto, tem muito a ver com algo que eu implementei na clínica. Eu tenho muito forte na clínica a questão da experiência, tá? E de onde que eu tirei isso? Agora, ano passado, eu fui para São Paulo com a Roberta, tinha um evento lá que a gente foi, e aí a gente foi jantar no Terraço Itália, restaurante aquele que tem em São Paulo, né? E aí, cara, eu tenho uma característica minha que em tudo que eu vou, eu presto muita atenção em tudo, sabe? Então, assim, eu desfruto muito do momento e tento pegar o máximo que dá em cada coisa, assim. E aí, a gente jantou e tal, janta maravilhosa, sei que, parará. E aí, o Terraço Itália é um restaurante mais caro, né, em São Paulo. E aí, chegou a hora de pagar a conta, fui pagar, e eu olhei assim, cara, que dinheiro que foi bem investido. Nossa, o piano tocando, a comida muito boa, o atendimento do garçom e tal. Então, o que eu tirei de lição de lá? Cara, quando tu vive uma experiência no local, uma experiência que realmente é transformadora para ti, tu nota que não tem nenhum dinheiro no mundo que pague aquilo ali. Sim. Então, quando eu trouxe para a abertura da clínica, eu trouxe isso. Eu tenho que proporcionar uma experiência para o meu paciente, que ele não vá simplesmente consultar com o nutricionista, mas que ele vá num lugar diferenciado, que ele receba um atendimento diferenciado desde o momento que ele chega na clínica, que não seja simplesmente receber uma dieta e me ver só na próxima consulta, mas um acompanhamento. Então, tudo isso eu trouxe muito para a minha clínica como um carro-chefe. A pessoa tem que entrar aqui, ela tem que sair daqui assim, não foi só uma consulta de nutrição, foi muito mais do que isso. E é esse viver da experiência de ser tá sujeito a esse tipo de ambiente é algo realmente transformador. Com certeza. E isso também tu trouxe, foi onde
fez tu trazer isso pra tua consulta no 1 a 1 também, tirando essa parte da clínica? Eu Essa te dizer assim, questão- a minha consulta com o paciente, ela sempre foi... Tu já teve isso naturalmente. Já tive naturalmente, mas me incomodava porque eu queria achar algo a mais, sabe? Eu queria dar algo a mais pro paciente e eu não entendia muito bem como. Uhum. E foi vivendo essa experiência em São Paulo que eu consegui Já foi muito marcante pra ti. Foi né? muito marcante. Porque ali eu consegui dar nome pro que eu sempre senti, mas não conseguia entender como fazer o processo. Então, por exemplo, o paciente hoje, quando vai lá na clínica, ele é atendido, ele recebe a dieta, já vai junto o orçamento de manipulado, se tiver a prescrição de manipulado. Ele recebe o orçamento de marmita que entrega na porta da casa dele. Se ele tiver exame de sangue para fazer, eu mando o laboratório sem custo para ele, para coletar os exames dentro da casa dele. Então, assim, é proporcionar para o paciente o máximo possível de conforto dentro da vida dele. Claro, é. Semana que vem o Lucas vai nos ver lá na clínica. É, É o mínimo que eu espero, né? Nem que seja pra tomar um café comigo, né? vai. Não, sensacional. Pai, esse negócio da marmita é algo que tu indica para teus pacientes para questão de facilidade, porque eu imagino que deva chegar, como tu disse, médicos, precisa também da questão da facilidade, né, para o alimento e para chegar a esse alimento saudável. Cara, eu sempre indico pros pacientes, independente dele ter alguém que cozinha ou não, tá? Porque é sempre importante tu ter umas 3, 4 marmitas congeladas em casa. Pro dia que deu uma correria, saiu tarde do podcast, chegou em casa, tu descongela e come. Então, minimiza a chance de erro na dieta. Então, sempre oriento os pacientes. Cara, é sempre interessante ter umas 3, 4 marmitas. O dia que tu voltou domingo da praia, chegou em casa, não tinha comida, e aí? Cara, descongela e come. Isso facilita o andamento da dieta. Então, é uma dica que eu sempre dou pra eles. Cara, encomenda pelo menos umas 3, 4 marmitas pra tu ter em casa. Tu vai ver que isso vai ajudar muito na logística do teu dia a dia e da tua vida. Cara, não, a Nossa. gente encomendou marmita esse mês. No- E eu nossa. falei, cara, é indispensável. A Não. partir de agora é Não indispensável. tem como não, Não ter. tem, né? Não É, tem eu como. sempre tenho em casa. Cara, Não tem como. a Um gente... dia me dava preguiça de cozinhar, deu um iFood, daí a gente ia nessa, o É iFood. fácil. Cara, e não tu sei o economiza, quê. viu? Tu Claro. economiza, Sim. tu economiza com a marmita. Eu botei na ponta do lápis super e marmita. Tipo assim, a gente gasta um pouquinho mais na marmita, mas querendo ou não tem mais o gasto do supermercado. E a gente Só que o gastava que muito a no gente super. ganha de tempo. Não, é. Cara, a Nossa. nossa hora é assim, eu não é arrogância e falo isso com humildade, porque a minha hora e a da Luísa é muito cara para estar cozinhando todo dia um alimento diferente. E além disso, tu otimiza o teu tempo e tu ganha em saúde e na dieta. Cara, pra mim isso matou tudo e eu sou um fã absurdo de marmita. Eu sou também. Indico pra todo Total. mundo Né? que fala comigo que tá com problema de alimentação, não que vem pedir conselho, mas que tá trocando ideia. Cara, pega a marmita, já passa o contato, não tem nada a ver com a mulher que faz marmita. E ajuda já. muito, cara. Ajuda Ajuda. muito Cara, mesmo. Nossa, Foi ajuda transformador. muito. Sério mesmo. E isso que tu falou, cara, é que às vezes as pessoas não param pra pensar, mas o bem mais valioso que tem na tua vida é o tempo. É o tempo. Entendeu? Total. Então, assim, cara, de repente, 1 hora que tu estaria cozinhando, tu tá produzindo, tu tá tendo uma ideia de um novo business, tu tá fazendo uma coisa diferente que vai te dar um retorno muito maior. Então, hoje, quando me convidam pra alguma coisa, independente do que for, isso é a primeira coisa que eu penso, sabe? Eu vou gastar minha energia com isso, vai me trazer algum ROI, vai me trazer alguma coisa ou não. Ponto, entendeu? É isso. Porque senão a gente começa a desprender tempo com um monte de coisa desnecessária. Cara, quando tu vê, tu viveu por viver, né? Não, exatamente. A Luísa sempre fala muito que o não pros outros é o sim pra ti mesmo. Exatamente. Né? E o cara tem que entender isso de como é que ele vai aplicar isso na vida dele. Quem diz sim pra todo mundo tá dizendo não pra si mesmo. Né? Total, Não, total, cara, é total. lógico. E assim, essa questão do tempo, quando as pessoas percebem isso, é quando elas realmente começam a viver. Com certeza, Né? com certeza. Porque eu acho que até eu tive isso jovem, de ter esse entendimento, mas que eu vejo que é algo que, se eu pudesse deixar qualquer mensagem aqui, seria isso. Né? Pra pessoa saber e valorizar o tempo dela. Com certeza. Né? Que seja com qualquer coisa que a pessoa valorize e tenha esse entendimento. Seja, cara, quero passar mais tempo com a minha família, beleza. Então, faz toda a tua gestão de tempo pra isso. Não, e eu concordo total, a gente entra num problema hoje, cara, que as pessoas estão muito ansiosas, elas não conseguem desfrutar do momento presente, sabe? Então é o que eu falo sempre, cara, eu tô atendendo um paciente, meu celular tá lá do lado, meu WhatsApp no computador não tá aberto, eu tô 100% focado naquele momento. Porque hoje as pessoas vivem num looping tão grande de ansiedade que, cara, a gente tá aqui falando, mas já tô pensando no paciente que eu tenho que atender de manhã, no que aconteceu. Então, assim, quando tu entende essa questão do tempo, inclusive tu melhora a tua dedicação e o teu momento presente ao que tu está te propondo a fazer. E assim tu faz bem feito. Claro.
Com certeza. Isso me gerou uma dúvida. Tu organiza teus dias anteriormente, ou talvez num domingo, por exemplo, tu é o momento agora onde eu vou ganhar tempo. Né? Vou estar perdendo um tempo aqui, mas vou ganhar lá na frente. Tu tem essa rotina? Cara, esse costume? Domingo sempre é um dia que eu sento para organizar minha semana, né? E na segunda-feira é o dia que a minha secretária dispara as mensagens de confirmação de consulta da semana toda. Então, domingo e segunda são dias chaves para mim, para eu conseguir organizar a minha agenda e saber as coisas que eu tenho para fazer. E eu tenho também coisas mais fixas, né? Então, por exemplo, a minha academia é sempre às 6 horas normal. da manhã, isso não muda, né? Então, isso me ajuda também nessa logística. Mas sim, eu sempre reservo domingo e segunda, porque aí eu consigo ver as confirmações para que eu possa fazer esse fluxo. Isso é importantíssimo. Eu vejo que foi algo que, quando eu comecei a aplicar, me deu muito mais objetividade, produtividade também. As pessoas acho que até negligenciam e ignoram o poder que é tu sentar, que seja 15 minutos de um dia anterior para tu organizar o dia seguinte. É o que eu falo para os pacientes, às vezes eu pego um paciente que não faz exercício, né? Aí eu comento com ele, cara, tu vai começar a fazer uma caminhada 3 vezes por semana de 30 minutos. Mas não é fazer, é o dia e o horário. Eu quero saber Perfeito. que dia tu vai fazer e que horário, porque tu vai fechar na tua agenda, isso vai ser uma religião para ti, entendeu? Porque é isso, se tu não tem essa organização, hoje eu não tô muito afim, vou amanhã. Aí quando vê, tu não faz nada. Isso se aplica na produtividade do dia a dia, né? Das coisas de trabalho. E essa questão do horário é importantíssimo, porque se tu só fala, não, amanhã eu vou caminhar, mas que horas eu vou caminhar? Tu não vai achar o tempo pra caminhar. Exatamente. A pessoa vai se perder no trabalho, independente de qual for, e vai, não tive tempo. Mas não é verdade. Só não foi uma prioridade pra ti. Exatamente. Tu tem que saber fazer a gestão do teu tempo, né? Exatamente. Exatamente. Cara, pô, eu tô encantado. Cara, pô, muito obrigado pela tua presença. Eu, espero que a galera esteja gostando, tenho certeza que tá gostando. Eu também, né? Tu também, né? Importantíssimo. E, inclusive, se vocês não querem perder episódios como esse, com um cara extraordinário que tá aqui com a gente, te inscreve no canal, bota o sininho pra tu não perder nada que a gente tá postando, nem um segundo sequer do episódios do LumaCast que a gente tá lançando, porque são imperdíveis, tá? Agora, eu acho que se encaminhando pros finalmente, eu gostaria de te perguntar uma coisa que eu tenho perguntado pra galera e tem sido um ponto curioso nos nossos convidados, que é o seguinte, a gente ouviu muito aqui do lado profissional do Lucas, como é que é a marca Lucas Malman, como o Lucas se porta no seu dia a dia. Mas, cara, se tu tivesse que resumir em uma frase, bom, como tu quiser resumir isso, um objetivo apenas que tu tem pro Lucas pessoal no ano de 2023 ou para daqui a 5 anos, o que seria? Cara, eu te diria que isso está muito ligado também à parte profissional, mas eu diria transformar vidas. Transformar vidas é um propósito que eu tenho, sabe? E como eu falei, eu uso a nutrição como uma ferramenta para isso, mas nada queima mais no meu coração do que tu poder transformar a vida de uma pessoa, sabe? Tu chegar e, seja num podcast, seja numa aula, seja no atendimento, seja numa conversa com um amigo, eu creio que a gente vive hoje num mundo muito individualista e as pessoas se esquecem da importância de impactar vidas, sabe? Então, se eu pudesse resumir algo, é transformação de vidas. Tanto é que as pessoas que me acompanham na rede social, posto coisa com a minha esposa, sabe? Cara, eu sou apaixonado pela minha esposa, vivo por ela, eu acredito no casamento, eu acredito na família, eu acredito em Deus, eu vivo o meu lifestyle. E é isso que eu passo para as pessoas. O que me torna o homem que eu sou é tudo isso, sabe? É Deus, é minha esposa, é minha família, é viver o momento presente. Teu trabalho também. Meu trabalho também. Então, transformar vidas é não só para os 5 anos, mas para minha vida inteira, sabe? Para mim, a vida não tem sentido se tu disser, cara, tô com uma conta no banco recheada, mas não tô ajudando ninguém, não tô somando nada. Tanto é que parte do dinheiro que eu ganho, eu reverto em doações. Então, assim, transformar vidas. Isso é o que queima no meu coração, que eu resumiria a minha vida nisso. Pô, cara, muito legal e parabéns por isso também. E volta para aquilo que a gente comentou lá atrás, que tudo é sobre pessoas. Exatamente, tudo é sobre pessoas. Sim. Tudo é sobre pessoas. Cara, pô, meus parabéns, tá? Te desejo todo o sucesso do mundo na tua carreira e pro Lucas pessoal também. E, velho, onde é que a galera pode te acompanhar nas redes sociais? Fala aí da tua clínica tem também. Meu Instagram, né? @Lucas Malman. Tem a minha clínica também, @Clínica Lucas Malman. Ali vocês conseguem todas as informações também, referente a agendamento, consulta, etc. Tem meu site, www.lucasmalman.com.br. Tem canal no YouTube também. Enfim, me achar é fácil. Show de bola. E tenho certeza que muita gente vai te procurar, porque isso Com aqui certeza. é só uma pequena amostra do que é o Lucas Malman. Luísa, onde é que a galera te acompanha nas redes sociais?
@Lu_Dornelles com 2 L's e 2 S's no Instagram e no TikTok. Show de bola. Tumor. Pra galera me acompanhar é no @Marino_Rossi no Instagram e no TikTok a mesma coisa. Lucas, muito obrigado pela presença. Foi um prazer estar sentado aqui nessa noite de terça-feira. O papo foi espetacular. Tenho certeza que a galera ficou encantada também, assim como nós dois. Tá bom? Muito obrigado. Cara, eu que agradeço o convite, a ti, a Lu, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Como eu falei lá no início, né, o conhecimento foi feito para ser passado adiante. Então, com certeza, somou muito para vocês, mas podem ter certeza que somou muito para mim também. Saio daqui recarregado, né? Desejo muito sucesso aí pro podcast, que principalmente ele possa transformar milhares e milhares de vidas. Pô, cara, Show com de certeza. bola, show de bola. Muito obrigado. Galera, é isso. Mais um podcast do LumaCast finalizado com muito prazer. E é isso. Nos vemos nos próximos episódios.